Pessoal, boa noite, é o professor Lucas de Matemática. Eu vou fazer uma videoaula agora. Como achar raiz quadrada de número decimal, né? E raiz quadrada de número que está em porcentagem. Por exemplo, raiz quadrada de 49%, raiz quadrada de 0,25, que é um número decimal, né? Certo? O que é um número decimal? É um número que ele tem parte inteira e parte fracionária, né? E ele também, igual por exemplo, 0,25, né? E não tem nenhuma parte inteira, porém ele tem 0,25, certo? De parte fracionária, né? Por exemplo, 1,25, a parte inteira é 1, e 0,25 é a parte fracionária, que é a parte decimal que a gente fala, né? Então, vamos achar a raiz quadrada então desses números, ó. Primeiro exemplo aqui, raiz quadrada de 0,25. Então, o que eu tenho que fazer nessa situação aqui, ó? Primeiramente, eu tenho que transformar 0,25 para o número que tem fração, para ficar mais fácil, não é? Como que eu faço isso? O que eu vou pensar aqui, ó? Eu tenho uma casa, duas. Então, tem a vírgula. E à direita da vírgula não tem uma e duas casas, ó, uma casa, duas casas. Então, quando o zero está começando, o que você vai fazer? Você vai pegar o número, né? Os números à direita da vírgula, vai ficar, ó, 25 dividido. Você não tem duas casas à direita da vírgula? Vai ficar 25 dividido por 100. Então, 0,25 é a mesma coisa que 25 dividido por 100, tá? E se fosse, por exemplo, 1,25, o que você ia fazer? Ia ficar 125, né, dividido por quanto? Por 100, certo? Mas como eu tenho 0,25, aí quando começa com zero, você vai pegar os números à direita da vírgula, que no caso 25 dividido por 100. Por que 100? Duas casas, 2 zero. Se fosse 0,250, seria 250 dividido por 1000, certo? Por quê? 3 casas, 3 zero, e assim por diante. Então, vamos lá. 0,25 é a mesma coisa que 25 sobre 100. Agora, eu vou colocar isso dentro da raiz quadrada, ó. Vai ficar, então, raiz quadrada de 25 sobre 100, tá? Tem uma propriedade na radiciação que fala o seguinte: quando eu tenho uma divisão dentro da raiz, eu posso separar em duas raízes. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 25 dividido por raiz de 100. A raiz de 25, eu sei que é 5. 5 vezes 5, 25. A raiz quadrada de 100 é 10, porque 10 vezes 10 é 100, não é? Vai ficar, então, 5 dividido por 10. 5 sobre 10 é a mesma coisa que 0,5. A vírgula não está aqui? Você não tem um zero. Então, você vai andar uma casa para a esquerda. Então, andei uma casa, ficou 0,5. Se fosse 5 sobre 100, você ia andar duas casas e ficar 0,05, certo? Então, a raiz quadrada de 0,25 é 0,5, certo? Agora, vamos fazer um outro exemplo, ó. Raiz quadrada de 0,49 é igual. Eu vou transformar 0,49 para fração, né? 0,49 é igual, ó. Você vai pegar, começa com 0, então você vai pegar os dois números à direita da vírgula, 49 dividido. Você não tem duas casas à direita da vírgula? Ó, uma, duas. Então vai ficar dividido por 100. Então 0,49, mesma coisa, 49 sobre 100. Então vamos lá. Raiz quadrada de 49 dividido por 100 é igual. Raiz quadrada de 49 dividido por raiz quadrada de 100. A raiz de 49 é 7. A raiz de 100 é 10. Então, 7 dividido por 10, eu tenho, a vírgula está aqui, eu tenho um zero, então eu vou andar, se eu estou dividindo por 10, eu vou andar uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 0,7. Então, a raiz quadrada de 0,49 é 0,7, certo?
Agora, vamos fazer o seguinte, ó. Raiz quadrada de 49%. Como o próprio nome já fala, 49% é a mesma coisa que 49 dividido por 100. Ó, 49%, ou seja, o porcento tem esse símbolo, não tem? A gente não lê 49%, é a mesma coisa que 49 dividido por 100, porque 49% quer dizer 49 dividido por 100. 25% quer dizer 25 dividido por 100, e assim por diante. Então, vai ficar raiz, eu tenho uma divisão dentro da raiz, eu posso separar em duas raízes, a propriedade me garante isso. Vai ficar raiz de 49 dividido por raiz de 100. Raiz de 49 é 7, raiz de 100 é 10, ou seja, vai dar 0,7. Eu estou dividindo por 10, eu tenho um zero, vou andar uma casa para a esquerda, então 0,7. Certo? Agora vamos fazer aqui o outro exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 25%, ó. Vamos lá. É a mesma coisa, raiz quadrada de 25%, ou seja, 25 sobre 100. Vai dar raiz de 25, eu tenho a divisão dentro da raiz, então eu posso separar em duas, ó, dividido por raiz de 100. Isso vai dar, raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10. 5 por 10 é 0,5. Certo? Espero que vocês tenham entendido, né, como fazer isso. Teve aluno que fez na calculadora, né, e me mandou. A questão é a seguinte, não adianta fazer na calculadora, porque quando você for fazer uma prova, um concurso, né, não pode usar a calculadora. Então, vocês têm que aprender a fazer sem calculadora, né? Certo? Então, a calculadora não vai resolver nada, né? O importante é você aprender a fazer os passos, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Uma boa noite para vocês. Até mais.